E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para mais um resumão. E galera, aqui é resumo para você, ó, pegar aqueles principais assuntos, vídeo mais curto, né? Não é uma aula completa, só para vocês pegarem aí os principais lances, beleza? Qualquer coisa, vá na playlist Resumões. Lá você encontra todos os resumos que eu tô postando até o momento, beleza? E eu vou postar mais, hein? Então dá esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar sempre por dentro de tudo. Vamos lá, a gente está falando hoje, nesse resumão, de núcleo e núcleo interfásico, né? E, enfim, a gente vai falar sobre a interfase como um todo. Começando com o núcleo, né? Lembrando que o núcleo ocorre somente em células eucariontes, em que tem a carioteca, né? Que está protegendo ali o que está dentro do núcleo. A carioteca que tem poros para saída de RNAs, por exemplo, né? E dentro ali está boiando, né, na cariolinfa. A cariolinfa é uma parte líquida, como se fosse o citosol, o eloplasma, é uma parte mais líquidazinha, onde tem água, tem alguns sais, tem também nucleotídeos. O que está boiando ali, né? Está boiando a cromatina, que é o DNA descondensado ou desespiralizado, é um DNA mais soltinho e tudo mais, com os genes atuando. Então, quando está em cromatina o DNA, a gente fala que os genes estão ativos. Enquanto que temos o nucleolo também. O nucleolo, quando a gente olha no microscópio, é a parte mais escurinha. Esse nucleolo, pessoal, ele vai formar o RNA ribossomal, que vai sair dali da carioteca, né, do núcleo como um todo, vai para o citoplasma e vai formar o ribossomo, que serve para a síntese de proteína. Lembra? Show de bola. Bem, já que estamos falando de cromatina, é bom a gente falar que existe o DNA no formato de cromatina e o formato de cromossomo. Formato de cromatina é aquele DNA descondensado, desespiralizado, onde os genes eles conseguem se expressar. Então a gente tem o DNA ali, né, expressando os genes e comandando a célula. Já no formato de cromossomo, aí não, o DNA está todo condensado, compacto, espiralizado e os genes não estão ativos. Quando tem esse cromossomo, a gente já fala que está entrando em divisão celular ou está tendo a divisão celular. Então, viu a palavra cromossomo, lembra de divisão celular. Viu a palavra cromatina, ainda não está em divisão celular. Beleza? Show de bola. Na cromatina, a gente ainda divide em duas, né? Vou começar com a cromatina, depois a gente fala de cromossomo. A gente tem a eucromatina e a heterocromatina. Eucromatina é realmente aquela parte totalmente descondensada em que os genes estão atuando, tá bom? A heterocromatina é algumas partes dos genes, né, desse DNA, que eles estão condensados ainda, que eles estão inativos. E pensa por que isso é importante, né? Note que a minha célula muscular tem a mesma quantidade de genes que a minha célula nervosa, tem a mesma quantidade de genes que a minha célula epitelial, que a minha hemácia. E por que então as células são diferentes? Porque existem genes que estão atuando em uma que não estão atuando em outra, entendeu? E isso torna as células diferentes e com funções diferentes. Logo, vamos supor assim, só para você entender, a minha hemácia tem genes atuantes para formar a hemácia, para ter o transporte de oxigênio, beleza? Que esses genes, eles estão inativos, por exemplo, numa célula muscular. Existem outros genes que estão ativos na célula muscular para se tornar uma célula muscular, entendeu? Então, o gene para se tornar uma hemácia, por exemplo, está inativo nessa célula muscular. E vice-versa, entendeu? Então, a gente tem eucromatinas e heterocromatinas, tá? Show de bola. Por isso que a gente tem células diferentes, tecidos diferentes, órgãos diferentes, né? Show de bola. Bem, quando a gente vai para cromossomo, a gente precisa entender o seguinte. O cromossomo, mais uma vez, está totalmente condensado, né? Os genes inativos, divisão celular. Existe uma primeira constrição, uma parte, né, mais reduzida assim, do cromossomo, a gente chama de centrômero, porque geralmente fica no centro do cromossomo, tá? Bem, a gente tem, então, né, as perninhas do cromossomo, que a gente vai chamar de cromátide, tá? Então, cada perninha do cromossomo a gente vai chamar de cromátide. A gente pode ter uma segunda constrição, geralmente é lá na pontinha de uma das cromátides, né? Que vai formar a zona SAT. Zona SAT, ou satélite, é que quando esse DNA se descondensa novamente, se torna cromatina, ela vai formar um nucleolo. Lembra do nucleolo? Que vai formar o RNA ribossomal, que vai sair do núcleo para formar o ribossomo? É isso, entendeu? E por fim,
na estrutura do cromossomo, a gente ainda tem, né, como se fosse uma capinha protetora na ponta da cromátide, lembra? A cromátide é a perninha? Para proteção desses genes, entendeu? Como se fosse um cadarço, né? Aquela parte plástica ali, bem na pontinha, está protegendo o cadarço. Ao longo do tempo, isso vai desgastando, né? Esse cadarço ele vai ficar aqueles fiozinhos, né? Então, pensa no cadarço como todo, como se fosse um DNA. E imagina que essa proteção vai acabando ao longo do tempo, e aí os genes ficam expostos e, claro, né, podendo ser degradados. Por isso a gente fala do envelhecimento celular ao longo do tempo, beleza? Bem, o cromossomo a gente ainda pode classificar em relação à posição do centrômero. Lembra da primeira constrição? Se esse centrômero, né, tiver na metade do cromossomo, a gente vai chamar de metacêntrico, né? Lembra de metade, faz sentido, né? Bem, se tiver um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, a gente vai chamar de submetacêntrico. Se tiver quase na pontinha do cromossomo, esse centrômero, né, a gente vai chamar de acrocêntrico. E se tiver na pontinha, a gente vai chamar de telocêntrico. Show de bola? Beleza? Cromossomo, entendeu? No cromossomo ainda, a gente pode classificar, né, duas coisas importantes aí, que essas coisas são importantíssimas para a divisão celular, que vai ser, né, provavelmente a próxima aula, próximo resumão, e já tem aqui no canal. Eu, na verdade, já fiz, falando de mitose, meiose, né? Então, isso que eu vou falar agora é extremamente importante. Você saber a diferença de cromátide irmã e cromossomo homólogo. Lembra que eu falei que cada perninha do cromossomo, né, se esse cromossomo está duplicado, é uma cromátide? Então, essas cromátides elas são irmãs. Por quê? Porque elas estão unidas ao mesmo cromossomo e os genes que tem nessa perninha aqui têm exatamente iguais e na mesma posição que essa daqui. Ou seja, se aqui tem um gene A, aqui vai ter um gene A também, entendeu? Então, como elas são idênticas, a gente vai chamar de cromátides irmãs. Já cromossomo homólogo são cromossomos que são diferentes, eles não são iguais, tá? Mas eles são parecidos. Por quê? Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos a mesma posição no centrômero, entendeu? Então, eles não são iguais, mais uma vez, mas eles só se parecem. A gente vai chamar de cromossomo homólogo. Mas não tem os mesmos genes, não tem nada disso, tá? Beleza, show de bola. Agora, a gente vai entrar na intérfase, de fato. Lembrando que a intérfase é uma fase, na verdade, que está entre uma divisão celular. Então, antes de acontecer uma divisão celular, a célula meio que se prepara para isso, né? Antes de acontecer mitose ou meiose, que é a intérfase. A intérfase ela é subdividida em fase G1, S e G2, ok? Dentre elas, a fase S costuma ser muito cobrada em vestibular. A gente vai falar dela. Começando com a fase G1, ou GAP1. É uma fase de checagem, mas que há também um aumento do volume celular, né? Geralmente costuma duplicar as organelas, né? Fazer uma reserva de nutrientes, porque divisão celular, né, gasta energia também, beleza? Então ocorre uma checagem, pô, duplicou as organelas, tem reserva suficiente, beleza. Vamos para a segunda subfase, que é a fase S, né? A S, como eu falei, muito importante, ela ocorre a duplicação do material genético, ou seja, eu tenho aqui uma perninha no cromossomo, eu formo outra, né? Beleza? Então, quando há essa duplicação, a gente fala de fase S. Lembra disso? Duplica o material genético, tá? Tranquilo. Agora esse cromossomo ele vai ficar duplicado com duas cromátides. E por fim, tem a fase G2, que também é uma fase de checagem, né, a GAP2, em que vai checar se, poxa, essa duplicação ocorreu de forma correta, se está tudo bonitinho, se está faltando alguma coisa, para depois, tá tudo certo? Aí sim, essa célula pode iniciar uma divisão celular e provavelmente é mitose ou meiose. Aí vai depender, né? Beleza, galera? Tranquilo? E por fim, para a gente terminar, que eu já vi isso em questão de vestibular também, é em relação ao tempo. Se a gente colocar o tempo, né, da intérfase e divisão celular em 4 partes, né, 3/4 é intérfase. Ou seja, é como se fosse mais ou menos, tá? 1/4 fase G1, o outro quarto fase S, o outro quarto fase G2. E 1/4, né, colocando aí uma média, tá, pessoal? Não é exatamente as coisas, mas colocando uma média, ou esse último quarto seria a divisão celular, que seria mitose ou meiose. Ou seja, a célula demora muito mais tempo no ciclo celular em intérfase do que na própria divisão celular. Tranquilo, pessoal? Bem, então foi mais ou menos um resumão, só para mostrar aqui aqueles pontos importantes, para fazer você relembrar
e dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma olhada na playlist Resumão. Tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Tranquilo? Um grande beijo pra você, uma boa semana e valeu. Tchau, tchau.